Bem, vamos ver agora, pessoal, como são as ligações do tipo covalente. A ligação covalente, pessoal, acontece com átomos que não doam elétrons. São átomos que apenas fazem, no máximo, um compartilhamento, um empréstimo de elétrons. Eles se ligam através de nuvens de elétrons, tá certo? Esses átomos são geralmente o hidrogênio, pois ele só tem um elétron, então ele só precisa de mais um para poder ficar idêntico ao hélio, completando a camada K, preenchendo o orbital S. Dessa forma ele fica estável. Temos o carbono, que tem 4 elétrons na última camada. Ele poderia até fazer iônica, mas como ele é um átomo pequeno, ele é um átomo que atrai elétrons para si, ele não tem tendência de doar, tá certo, pessoal? E o pessoal que fica na coluna 5A, pois tem 5 na última camada, 6A, pois tem 6 na última camada, 7A, pois tem 7 na última camada. Quem tem 5 precisa de 3 para atingir o octeto. Quem tem 6 precisa de 2 para atingir o octeto. E quem tem 7 precisa de 1 para atingir o octeto. Vamos ver os exemplos. Eu já coloquei até aqui no quadro, tá certo? Para a gente acelerar a aula e ela não ficar muito longa. Vamos ver como fica? Então, pessoal, você observando, eu tenho aqui, ó, o exemplo do hidrogênio, não é isso? 2 átomos de hidrogênio vão se ligar. O hidrogênio mora em um A, então ele tem um elétron na última camada. Tá aqui o elétron, olha. Tudo bem, né? Botei um elétron. Ele pode doar? Não, não pode doar, ele só pode compartilhar. Então, esse átomo de hidrogênio compartilha o elétron dele com o outro, perfeito? O que é que acontece agora? Eu agora vou representar assim, olha, onde eu tenho a nuvem, eu represento por um traço, tudo bem? E aqui está o outro átomo de hidrogênio. 2 átomos de hidrogênio, uma nuvem com 2 elétrons sendo compartilhados. Fórmula final, que é a fórmula molecular, H2. 2 átomos, uma nuvem com 2 elétrons. Oxigênio com oxigênio. Cada um tem 6 elétrons. Precisam de 2 elétrons para atingir o octeto. Esse foi o octeto? Não, esse foi o dueto, não é isso, pessoal? Então vamos lá, para atingir o octeto, eu preciso de 2. Tu tem 2? Tem. Vamos lá, ele faz a primeira ligação, compartilhando, faz a segunda ligação, compartilhando. Então, esse átomo agora que tinha 6, com 2 que ele pegou emprestado, 8. Esse que tinha 6, com 2 que ele pegou emprestado, também 8. Fórmula final, como é que vai ficar? Ó, 2 tracinhos, é isso? Cada tracinho é uma nuvem. Outro ó, isso aqui não significa igual, significa ligação dupla, tá? Por fim, O2, ó, 2 átomos se ligaram, 2 nuvens se formaram, 4 elétrons foram compartilhados. Vejamos agora o caso do nitrogênio. Nitrogênio mora em 5A, precisa de 3 ligações, não é isso? Já arrumei os 3 elétrons para cada lado para facilitar. Então, olha, vou lá, pego um emprestado e empresto. Vou lá, pego um emprestado e empresto. Vou lá, pego um emprestado e empresto. Bem simples. Eu tinha 5 com 3 que eu peguei emprestado, 8. Eu tinha 5 com 3 que eu peguei emprestado, 8. O que é que segura esses 2 átomos? Pessoal, o que segura esses 2 átomos é essa nuvem de 6. Nuvem de 6 com 2 de fora, 8. Certo? Então, como que eu represento agora? N, tripla N, fórmula de Lewis, fórmula estrutural e agora a fórmula molecular. São 2 átomos se ligando, 3 nuvens com 6 elétrons sendo compartilhados. Aí alguém poderia até perguntar, só pode ser com átomos iguais? Não, pode ser com átomos diferentes. Veja esse caso. Carbono se ligando com hidrogênio. O hidrogênio só precisa de um. Ele vai, empresta e pega emprestado com carbono. Esse outro hidrogênio, a mesma coisa. Esse outro hidrogênio, também a mesma coisa.
Esse outro hidrogênio também é a mesma coisa. O hidrogênio não precisava de 1, ficou com 2, ficou com 2, ficou com 2, ficou com 2. Todos estão estáveis. E o carbono? O carbono tinha 4. Com 4 emprestados, ficou com 8. Também está estável. Pessoal, como é que vai ficar a fórmula? C, 4 ligações, o hidrogênio, certo? E por fim, CH4. Fórmula molecular indica o número de átomos que estão se ligando. São quantos átomos? 1, 2, 3, 4, 5, não é isso? Fórmula estrutural mostra o tipo de ligação. Veja que não aparecem sinais, por isso é uma ligação covalente. E fórmula de Lewis que está mostrando como foi o empréstimo. Vejamos o caso agora, ó, gás carbônico. Carbono no centro. Por que é que eu optei pelo carbono no centro? Carbono no centro porque ele faz maior número de ligações. Veja que eu coloquei 2 elétrons para um lado, 2 elétrons para o outro lado. Então vamos lá. Ele pega 2 elétrons com esse oxigênio, que precisa de 2, e pega 2 elétrons com o outro oxigênio, que também precisa de 2. Ó, ficou desse jeito, não é isso? Partindo para a estrutural, ó, dupla C, dupla O, ficando a fórmula final, que é a fórmula molecular CO2. Pessoal, quantos átomos estão se ligando? 3, 2 com 1, 3, 1, 2, 3. Quantos elétrons estão sendo compartilhados? Eu tenho 4 nuvens, não é isso? Cada nuvem não tem 2? 4 vezes 2, 8. Então, 8 elétrons estão sendo compartilhados nessa molécula. Eu não estou desenhando a geometria na molécula, tudo bem? A nossa preocupação, o nosso foco é a ligação, não a geometria nem o ângulo da molécula. Que isso fique bem claro. Isso aí é um assunto que a gente vai estudar adiante, tá? Coloquei aqui agora com 3 átomos. Pessoal, a própria fórmula já está me dizendo que o nitrogênio fica no centro. Afinal, o nitrogênio tem 5 elétrons, vai fazer 3 ligações. O oxigênio faz 2 e o hidrogênio só faz 1. Quem faz maior número de ligações fica no centro da molécula. Coloquei ele aqui, ó. Quem está em maior quantidade agora? Hidrogênio ou oxigênio? O oxigênio. Então você coloca o oxigênio de um lado, oxigênio do outro. Cerquei o nitrogênio. Ah, eu poderia colocar um em cima, um embaixo? Pode, fique tranquilo. E o hidrogênio sempre nas extremidades, ou de um lado ou de outro. Comece a ligação pelo hidrogênio. É você, por quê? Quando você faz a ligação do hidrogênio, ele já adquire estabilidade. Vamos ver. Ó, o hidrogênio já está estável. Perfeito? O oxigênio agora que pegou um, precisa de outro, não é isso? Vai lá e pega com o nitrogênio. Ele agora também está estável. O nitrogênio que fazia 3, já fez 1, agora precisa só de 2. Ele vai e pega com o oxigênio que eu coloquei do outro lado. Pronto. Fórmula de Lewis, vamos partir para a fórmula estrutural. Hidrogênio, traço, oxigênio, traço, nitrogênio, dupla oxigênio. Quantos átomos se ligaram? 1, 2, 3, 4. Está aqui também. Quantos elétrons estão sendo compartilhados? 2, 4, 6, 8. Bem tranquilo, bem fácil. Pessoal, os compostos formados por ligações covalentes são chamados de compostos moleculares, tá certo? Os compostos moleculares, pessoal, eles também vão ter suas propriedades. Se os iônicos são duros, os moleculares são moles. Tem uma exceção, você não pode esquecer, é o carbono diamante. Não existe nada mais duro do que o diamante, tudo bem? Outra propriedade é a da condução da corrente elétrica. Os compostos moleculares não conduzem corrente elétrica, com exceção do carbono grafite, porque o carbono grafite, por ser um corpo amorfo, é um corpo desorganizado, tem os seus elétrons livres, a corrente elétrica vai passar tranquilamente. Você tem até uma aula no canal para você comprovar isso que eu estou falando, tá? Você vai ver o grafite
conduzindo a corrente elétrica. Outro detalhe, os ácidos são compostos moleculares, perfeito. Eles puros não conduzem corrente, mas se tiverem solução aquosa, eles sofrem um processo da ionização e aí sim, tendo íons, eles conduzem corrente elétrica. São as duas exceções. Vamos tomar muito cuidado com isso. O ponto de fusão e o ponto de ebulição dos compostos moleculares é baixinho. Tanto é que se você pegar um composto iônico, como cloreto de sódio, você coloca na panela, você não vai derreter. Você pega na panela, põe no fogão, acende o fogo, ali vai atingir 545 graus, mais ou menos. Aquela temperatura não é suficiente para derreter o sal, que é um composto iônico. Ele tem ponto de fusão e ebulição alto. Já os compostos moleculares têm um ponto de fusão e um ponto de ebulição baixo. E aí você pode comprovar colocando açúcar na panela e levando também ao fogo. Chegue no fogão, pega uma panela, coloque açúcar. Você vai formar o famoso caramelo. Todo mundo já viu isso. Não se esqueça de dar seu like e até a próxima aula.